O estudo foi feito no âmbito do projeto MONIT, que é um projeto que nós temos, portanto, que se dedica, entre várias coisas, a informar sobre a questão da exposição às radiações eletromagnéticas, nomeadamente no que diz respeito a que tem origem dos telemóveis. E nesse âmbito nós fazemos ações de divulgação e de informação em escolas, nomeadamente do ensino secundário. E aproveitámos estas visitas às escolas por todo o país, precisamente para fazermos inquéritos aos estudantes sobre os seus hábitos de utilização dos telemóveis. E a que conclusões é que chegaram? Há aqui dois tipos, se quiser, de conclusões. Um relativamente aos hábitos de utilização, não é? E outro, a preocupação que têm sobre as radiações. Muito bem, por partes. Começando pela questão dos hábitos, o que é que revela este estudo? Portanto, dos hábitos, efetivamente, eu acho que é uma conclusão relativamente interessante, que é, uma das perguntas que foi feita é qual é a idade em que eles tiveram o primeiro telefone. E a idade com que aparentemente os estudantes mais têm telefone é a partir dos 10 anos, 10, 11 anos, o que permite estabelecer uma correlação, digo eu, com a entrada no segundo ciclo do ensino básico. Portanto, parece ser esta a fronteira com que muitos dos alunos ganham o seu primeiro telemóvel. Em termos de utilização, de facto, existe uma utilização que é relativamente elevada, digamos assim. Dizem que, em média, fazem meia hora de conversação diária ao telemóvel e o envio de SMS é qualquer coisa na ordem das 100 diariamente. Não é? O telemóvel, neste momento, é quase uma extensão do braço desses adolescentes. Já têm, aliás, muita técnica a enviar essas mensagens. Sim, exatamente. Isso é conhecido, não é? Eles conseguem enviar umas 10 mensagens por minuto, comparando-as com uma por minuto que uma pessoa de 50 anos consegue fazer, não é? Ou qualquer coisa do género. Do ponto de vista de utilização, a utilização dos SMS é muito maior do que as conversações. A média de chamadas é qualquer coisa como 6 chamadas por dia. Portanto, comparando com os 100 SMS, a diferença é muito grande. Isto, eu suponho, para não dizer que é de certeza, que está associado também aos planos de pagamentos e portanto, que as operadoras de comunicações móveis oferecem, não é? Em que oferecem pacotes de SMS que são gratuitos e, portanto, os alunos têm, ou os jovens, como queiramos, têm a tendência, portanto, a usá-los. Não é? Do ponto de vista de quem tem atividade nesta área, como nós, sobre a utilização dos telemóveis, não houve propriamente grandes novidades, foi mais uma quantificação, que essa que era a questão fundamental aqui, era sabermos a quantificação, portanto, de facto, com o número de chamadas, o número de SMS e a duração das conversas das pessoas. Não é? No que diz respeito também às radiações eletromagnéticas ou à preocupação que os jovens têm relativamente aos possíveis efeitos das radiações eletromagnéticas, embora mais de metade diga preocupar-se sobre este assunto, apenas 20% já procuraram informação sobre ele, não é? E, portanto, digamos que há aqui uma preocupação por princípio, mas que depois não é suficientemente grande, porque se fosse as pessoas, a primeira reação que teriam seria de se informarem sobre o tema. E, portanto, os dois valores são suficientemente distintos para que não haja, ou para que haja, perdão, uma diferença grande. Não é? Quantos jovens é que abrangeu este estudo? Quase 2.500, 2.471, para ser mais correto. Entre que idades? As idades foram, portanto, isto foi maioritariamente alunos do ensino secundário, embora não é necessariamente só os alunos do ensino secundário, mas maioritariamente, porque as escolas que nós visitamos normalmente são escolas que são do ensino secundário, mas depois, enfim, se houver alunos do ensino básico, nós também, obviamente, não proibimos, digamos assim, que esses alunos estejam presentes. Mas, portanto, a esmagadora maioria destes estudantes é entre os 15 e os 19 anos. E calculo que a margem de alunos que não tenham telemóvel neste momento seja muito reduzida. Tem ideia? A margem de alunos que não têm telemóvel é 0, de todos os que foram questionados, apenas 0,4% dos alunos não têm telemóvel. Também uma curiosidade, se é que se pode dizer assim, cerca de 20% têm mais de um telemóvel. E esse número surpreende-o? Esses 20%? Por acaso surpreende neste sentido, provavelmente até como profissional, digamos assim, nós sabemos que há muitas pessoas que têm 2 telefones para fins profissionais e outro para fins mais pessoais. Não sei se é esse o seu caso ou não, mas provavelmente conhece muita gente que está nessas circunstâncias. A grande maioria das pessoas, sim. Neste caso concreto dos jovens, de facto, uma vez que eles não têm atividade profissional, nós não estávamos à espera que houvesse uma percentagem tão elevada
de jovens com 2 telemóveis, não é? De todas as conclusões deste estudo, o que é que mais o surpreendeu? Essencialmente o facto de 50% dizerem que tinham preocupações sobre os possíveis efeitos das radiações, mas depois apenas 20% já terem procurado informação sobre o tema. Aliás, muito menos indicam tomar medidas de precaução. Não é? Quando nós perguntámos se tomavam ou não medidas de precaução face à possível exposição às radiações, de facto a percentagem que diz que já o fez é de baixa, não é? Na ordem dos 10% ou qualquer coisa. Estamos a falar do uso de auriculares, por exemplo. E depois do uso de auriculares, exato, e portanto são as medidas que eventualmente tomariam para isso. E portanto isso surpreendeu no sentido que se as pessoas dizem que estão preocupadas, que era o caso de 50%, mas depois não tomam medidas, nem procuram informação, significa que de facto não estão preocupadas. Quer dizer, eu diria que é uma preocupação teórica, digamos assim, mas que efetivamente não é uma preocupação que faça parte da sua vida diária, não é? Eventualmente, esse tipo de resposta ou esse tipo de não preocupação poderá também estender-se a outro tipo de utilizadores de telemóveis que não só os adolescentes. Não sei se fizeram também já algum estudo mais direcionado para adultos em relação ao uso do telemóvel. Não. Era só para tentar perceber se era possível fazer uma espécie de uma comparação. Exatamente. Professor Luís Correia, feito este estudo, elaborado este estudo, conclusões já conseguidas, o que é que se segue? Bem, nós continuamos a fazer as ações do projeto Monito nas escolas e, portanto, desse ponto de vista, o estudo vai continuar mais um ano. No sentido, continuamos a fazer o inquérito aos estudantes e, portanto, os resultados agregados serão divulgados, enfim, daqui a um ano.